Bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Marlon Moreira e na aula de hoje vamos aprender um pouquinho do que é eletrostática. Bom, carga elétrica é uma propriedade física presente nas partículas subatômicas, tais como os prótons e os elétrons. Então, por isso é importante a gente entender aqui o modelo atômico. Lembrando que a carga elétrica ela é dada em Coulomb, representado por essa letra C, beleza? E é dado por essa fórmula aqui. Bom, estudando agora o modelo atômico, temos aqui o átomo. Aqui no centro temos um núcleo, certo? No núcleo tem duas partículas. Encontramos aqui as partículas de prótons e as partículas de nêutron, ok? E na eletrosfera, o que seria a eletrosfera? Esses risquinhos tracejados aqui, encontramos os nossos elétrons. Bom, os prótons têm carga positiva. O nêutron ele tem carga nula, porque ele é neutro, né? E os elétrons têm cargas negativas. Bom, mas como é que dá esse processo de eletrização? Bom, esse processo de eletrização ela pode ocorrer por atrito, pode ocorrer por contato ou por indução. Bom, o que acontece quando ocorre isso, professor? Bom, gente, o que acontece é que o corpo ele tende a perder elétrons ou a ganhar elétrons. Vocês podem perceber que o próton e o nêutron ele fica bem juntinho aqui no núcleo. Ou seja, o corpo ele perde elétrons, porque é muito mais fácil desprender, ó, eles se encontram aqui, ó, na eletrosfera. Então, quando o corpo ele perde elétron, ou seja, o corpo ele fica com mais prótons, o corpo ele é eletrizado positivamente. Quando o corpo tem mais elétrons do que prótons, ele é eletrizado negativamente. E quando o corpo ele tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, ele fica neutro. Ah, professor, mas o corpo neutro ele não tem carga? Ele tem carga sim, pessoal. Acontece que ele vai ter o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Mas e aí, cada partícula dessa, ela tem um valor. Cada partícula de próton equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. E os elétrons, no caso dos elétrons, também é o mesmo valor, porém é negativo. Menos 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Beleza? Beleza. Certo? Agora vamos calcular a carga elétrica de um corpo. Ah, como é que eu vou fazer isso, professor? A gente vai utilizar essa fórmula e, como a gente pode ver, o resultado é dado em Coulomb. Só que o Coulomb, como vocês podem observar aqui, ó, tem submúltiplos principais. Por exemplo, no caso aqui, ó, de vermelho, milocoulomb equivale a 10 elevado a menos 3. Temos aqui o microcoulomb, equivale a 10 elevado a menos 6 Coulomb. Tem o nanocoulomb, que é elevado a menos 9 Coulomb. E o picocoulomb, a gente vê que é a mesma base, né? Elevado a menos 12 Coulomb. Ok? Certinho. Então, vamos fazer um exercício para a gente exercitar isso aqui, colocar isso em prática. Um corpo ele possui 5 vezes 10 elevado a 17 elétrons e 3 vezes 10 elevado a 17 prótons. Pergunta o seguinte: quais são o sinal e o valor da carga elétrica do corpo? Então, para a gente poder calcular essa carga elétrica, vamos utilizar essa fórmula aqui, ó, onde diz que a carga elétrica é igual a N vezes E. Quem é N? N aqui, pessoal, é o número inteiro positivo que corresponde ao número de elétrons em falta ou em excesso em relação ao número total de prótons. E o valorzinho de E é a nossa carga elementar, que equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Então, como é que a gente vai fazer para calcular primeiramente esse N? Vamos ver se o elétron está em excesso ou em falta. Então, a gente vai calcular aqui, ó, utilizando o N
vai ser o número de elétrons menos o número de partículas de prótons, certo? Temos ali um total de 5 vezes 10 elevado a 17 menos 3 vezes 10 elevado a 17. Isso aqui vai dar um total de quanto é 5 menos 3, 2. A potência aqui é a mesma, a gente só faz conservar. Vezes 10 elevado a 17. Então, esse aqui é o total de elétrons. Ou seja, esse corpo ele possui mais elétrons do que prótons. Então, aí pergunta o seguinte, qual vai ser o sinal? Como a gente sabe que tem mais elétrons, então esse corpo ele vai estar eletrizado negativamente. O elétron é negativo. Aí pergunta o seguinte, qual é a carga elétrica do corpo? Agora a gente vai calcular o valor de Q, que é a nossa carga. Bom, N encontramos. N equivale a 2 vezes 10 elevado a 17. Bacana. Vezes agora quem? Vezes a nossa carga elementar. É sempre esse mesmo valorzinho aqui, ó. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Bom, como é que a gente vai fazer essa multiplicação aqui? Vamos multiplicar o 2. Esse 2 eu vou multiplicar por 1,6, que vai dar 3,2. Bom, agora a multiplicação de potência. Temos aqui, ó, potência de mesma base. Aqui temos 10 elevado a 17. E aqui temos 10 elevado a menos 19. Então, como a propriedade matemática nos diz, potência de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. No caso, a gente vai somar 17 menos 19. Então, vai ficar 17 menos 19 e vai dar menos 2. Então, temos aqui um total de 3,2 vezes 10 a menos 2 coulomb. Bom, bacana. Mas aí você vai reparar nas opções e não tem essa opção aqui. Isso aqui já seria uma resposta para a gente, já estaria ok. Mas vamos simplificar isso aqui. A questão não está pedindo, né? Mas a gente vai fazer essa aplicação para a gente poder entender um pouquinho aqui sobre múltiplos do Coulomb, para aplicar essas propriedades aqui, ó, certo? Essas unidades ali de medidas. Bom, bacana. Como é que eu vou fazer isso aqui? Bom, observe que eu tenho aqui 3,2. Quando eu tiro essa vírgula, ou seja, eu vou deslocar ela para a direita, o que acontece com o meu expoente? Nesse caso, como eu estou deslocando para a direita, eu vou diminuir menos 1 no expoente. Então, vai ficar assim, ó, vai ficar 32 vezes 10 elevado a menos 3. Como se trata de elétrons, né, pessoal? É importante a gente avisar que essa carga ela vai ser negativa. Ah, professor, por que negativa? Porque a gente viu que os elétrons estão excedendo, tem mais elétrons do que prótons. Então, vai ser menos 32. Agora, observe aqui, ó. Esse 10 elevado a menos 3, se a gente for reparar, é o milocoulomb, olha a unidade, MC. Então, a gente só vai colocar isso aqui, que a gente já entende que é vezes 10 elevado a menos 3. Então, finalizando a resposta, temos menos 32 MC, milocoulomb. Ok? Vamos ver agora aqui mais um exemplo. Percebam aqui comigo. Um objeto, ele tem um total de 10 elevado a 23 prótons. Bacana. O que se pode concluir a respeito? Se ele tiver 10 elevado a 23 elétrons, então ele vai ter a mesma quantidade de elétrons e a mesma quantidade de prótons. Então, se ele tem a mesma quantidade, ele estará eletricamente neutro, esse corpo aqui, ó.
Então, vamos colocar aqui que ele vai estar eletricamente neutro. Ok. Bom, letra B. Se ele tiver menos que 10 elevado a 23. Então, isso significa, né, se ele tiver elevado a 10,23 elétrons, ele vai ter menos elétrons. Então, se ele vai ter menos elétrons, ele vai ter mais prótons. Então, se vai ter mais prótons, a gente sabe que aqui, ó, prótons é positivo. Então, ele vai estar eletrizado positivamente. Vou colocar aqui, ó, positivamente. Certíssimo. E se ele tiver mais que 10 elevado a 23 elétrons, ou seja, ele vai ter mais elétrons agora do que prótons. Então, ele vai estar eletrizado negativamente. Bacana? Bem simplesinho, né? Então, turminha, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. E até a próxima aula.